Quando a gente fala em vender, muitas pessoas pensam logo em técnica, em argumentos, em descontos, mas existe um ponto que vem antes disso tudo: a comunicação. Porque vender não é apenas oferecer um produto, um serviço, é se conectar realmente com quem está do outro lado. E para isso, você precisa entender quem que é essa pessoa, qual a idade dela, qual o estilo de vida dela, qual é o perfil de comportamento que ela tem. Uma comunicação que funciona com um jovem de 25 anos pode não fazer sentido nenhum para alguém que tem 60, 70, 80 anos. E é exatamente aí que muitos profissionais erram. Falam com todos da mesma forma, sem perceber que cada paciente, cada cliente tem uma maneira diferente de ouvir, entender e principalmente de decidir. A verdade é que quem domina a comunicação domina a venda. Por quê? Quando você sabe se adaptar, quando você entende o que a pessoa valoriza, você não só vende, você conquista confiança, gera conexão e transforma atendimentos em resultados. Eu sou Bettina Dyer, eu sou especialista em treinamento de SDR para trazer muito mais faturamento e agendamento com qualidade para dentro da sua empresa. Então, se você é dentista, gestor, fica aqui com a gente que a gente tem muito o que conversar hoje. Bom, e hoje a gente vai falar de comunicação. Bettina, mas comunicação não é simples? Por uma SDR de agendamento, eu não tenho que atender o telefone e agendar? Então vamos pensar uma coisa. Quando você vai ligar para um amigo seu que tem 20, 30, 40 anos, você se comunica, você fala da mesma maneira que você fala quando você vai ligar para o teu avô, para o teu tio, para uma pessoa mais velha? Não. E por que os nossos pacientes têm que ser diferentes? Por que a gente tem que lidar com todos da mesma maneira? Por que a gente vai se comunicar com todos da mesma maneira? Não pode ser desse jeito. Então, o que eu queria que vocês entendessem, eu acho muito bacana que a gente comece a estudar um pouquinho mais sobre o perfil das pessoas, sobre como a gente consegue chegar até uma outra pessoa, é a gente conseguir individualizar essa abordagem. Você entender com quem que você vai falar. Antes de você ligar, antes de você mandar uma mensagem para fazer essa primeira abordagem do seu paciente, do seu lead, entenda quem está do outro lado. Entenda quem vai estar recebendo essa mensagem. Muitas pessoas me perguntam, por que o áudio e não o escrito? Ou por que o escrito e não o áudio? Por que não um vídeo? Depende. Quem vai receber essa informação? Quem vai receber essa mensagem? Quem vai receber o áudio? Quem vai receber o vídeo? Quem vai receber a mensagem escrita? Se a gente souber com quem que a gente está falando, se a gente souber com quem que a gente está se comunicando, tá tudo bem. Qualquer uma dessas abordagens vai funcionar. Então, antes da gente... E por que, né? E por que no agendamento seria diferente? Né? Quando eu falo para as SDRs, para a secretária, eu falo, olha, você não está lá para fazer um agendamento. Vamos pensar, num tempo de IA, por que eu vou ter que ter uma pessoa lá agendando? Não faz muito mais sentido eu colocar uma inteligência artificial, um robô para fazer esse agendamento? Claro que faz. Por que não? Porque a gente tem que saber com quem que está lá. A gente tem que individualizar, a gente tem que humanizar, a gente precisa qualificar esse paciente, a gente precisa qualificar esse lead para que esse lead vire paciente, para que esse paciente vire faturamento. Então, primeira coisa, entendam quem está do outro lado. Como que a gente vai fazer isso se a gente recebe através de WhatsApp os nossos pacientes? Antes de vocês abordar esse paciente, entra no perfil do WhatsApp, vamos ver quem que é? Vamos ver mais ou menos quantos anos ele tem? Pela foto dele, a maioria tem. Pelo menos o nome vai ter, na maioria das vezes.
Vamos ver na foto de perfil do WhatsApp, de repente tem um hobby, você vai ter mais informação, você vai conseguir se comunicar com muito mais facilidade, você vai chegar nessa pessoa com muito mais facilidade. Essa semana eu estava lendo, estava estudando sobre cada pessoa ter o seu mapa. O que isso significa? Cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem um gosto, cada pessoa tem uma preferência. Então, o meu mapa vai ter academia, o meu mapa vai ter carboidrato, o meu mapa vai ter muito trabalho, o meu mapa tem vídeo, o meu mapa tem clínicas, tem consultórios. Então, cada mapa é diferente, né? O meu mapa é o mapa que é de uma pessoa mais ansiosa, que precisa ser rápido, tá? Cada pessoa tem um mapa diferente. Se a gente consegue descobrir que seja o mínimo do que tem dentro do mapa dessa pessoa, a gente vai conseguir se comunicar com muito mais facilidade. Existem vários estudos que dizem que a palavra mais doce, que gera mais confiança, mais empatia que uma pessoa pode ouvir é o próprio nome. Por que não a gente já iniciar a nossa conversa, o nosso áudio, o nosso texto com o nome dessa pessoa? Muitas vezes está ali, está no próprio WhatsApp, está na própria mensagem que ele te enviou. Então, antes da gente fazer essa primeira abordagem, vamos tentar trazer o maior número de informações, de conhecimento que a gente possa ter num prazo curto de tempo. Eu sei que a gente tem um tempo curto para a gente poder entrar em contato com essa pessoa, mas para que a gente consiga chegar o mais próximo dela, né? Para que a gente consiga se conectar, se comunicar da melhor maneira possível através dessa primeira abordagem. Porque a gente já falou algumas vezes, e quem está aqui comigo já há um tempo, sabe o quanto que a gente fala que dificilmente a gente vai ter uma segunda oportunidade de causar uma boa primeira impressão. Então, essa oportunidade, na maioria das vezes, ela é única e a gente não pode perder isso daí. Então, a gente tem que saber com quem que a gente está falando, como que chama, o que gosta, pouquinhas coisas, mínimo que seja, que a gente consiga chegar um pouquinho mais próximo dessa pessoa, o nosso atendimento vai ser muito melhor. Depende muito, para quem já está, né, trabalhando nisso há um tempo, a gente consegue saber muito dessa diferença através, muitas vezes, do procedimento, do tratamento que essa pessoa está buscando, né? Por quê? Se é um paciente, vamos supor, que venha buscar por protocolo, a gente já sabe que é um paciente um pouco mais velho. Se é um paciente que vem através de uma campanha de lente, de Invisalign, a gente já sabe que a gente está falando com um paciente um pouco mais novo. Então, o nosso jeito de comunicar com esse paciente vai mudar, né? Até para quê? Para que a gente consiga acessar melhor o mapa desse paciente, para que a gente consiga se aproximar e se conectar melhor com essa pessoa. Dessa maneira, qualificando muito melhor o lead, qualificando muito melhor esse paciente. Então, a parte mais importante na comunicação, no agendamento, é a gente saber quem está do outro lado da linha, né? Se você trabalha aqui presencialmente, quem está do outro lado da mesa, né? O que ele está buscando? É só a gente saber a dor emocional dele? Sim, a gente saber a dor emocional é fundamental para a gente conseguir qualificar. Mas e para a gente chegar na dor emocional? Existem alguns caminhos que a gente vai percorrer para que a gente consiga se conectar melhor com esse paciente. E um deles é esse, é a gente poder abordar o paciente pelo nome, é a gente entender um pouquinho de quem está do outro lado, né? Saber, se é um paciente, vamos lá, vamos para exemplo, se é um paciente um pouco mais velho, é melhor, mais idoso, é melhor a gente fazer uma abordagem, por exemplo, por áudio ou por texto. Vamos pensar na habilidade
de mexer no WhatsApp? Não é muito mais fácil enviar um áudio, ouvir um áudio, do que digitar um texto? Então tá aí uma ótima dica de abordagem. Se a gente está lidando com um paciente mais jovem, de repente um texto, ok, na maioria das vezes as SDRs, as secretárias, elas são mais novas, né? Então a linguagem com esses pacientes se tornam mais fáceis do que de repente elas vão mandar uma mensagem escrita para um paciente que já tem um pouco mais de idade, que se não for corrigido o português certinho, se vier alguma gíria, alguma palavra que não é usual, de repente eles não vão entender, né? Mas vai se conectar, vai se comunicar muito melhor com o paciente que seja mais jovem. Tá aí o problema, muitas vezes, da gente usar o quê? Mensagem padrão. Copia e cola para todo mundo. Para quem que a gente está mandando essa mensagem? Hoje existem muitas clínicas que trabalham com IA. Muitas, a maioria, assim, que eu conheço, que a gente acompanha, muitas elas trabalham. E eu já recebi vários feedbacks assim, Betina, os leads que chegam, os pacientes que chegam no final de semana, a hora que chega na segunda-feira que eu vou abordar, já me bloquearam. Por quê? Porque aí a IA já não soube individualizar esse atendimento. Então, até para a gente poder trabalhar com uma inteligência artificial, a gente tem que saber qual paciente vai estar recebendo essa mensagem, qual paciente a gente vai estar abordando, para na hora da primeira abordagem a gente já conseguir fazer esse filtro. Entendeu a necessidade, a importância da gente saber com quem que a gente está falando? Então, na venda, né, quando a gente vai falar, e a gente vende, né? A gente já deixou claro aqui que a SDR é aquela primeira pessoa que vai começar a vender a sua clínica. A parte mais importante da venda é a comunicação, porque se eu não me comunico direito, eu não consigo nem expressar aquilo que a minha empresa tem para oferecer. Eu não consigo nem ser claro o suficiente para, de repente, fazer o paciente entender que o que ele está buscando eu tenho dentro da minha clínica. Que eu tenho o profissional certo para atender a dor dele. Que eu tenho a solução certa para o problema dele. Mas, se eu tenho um problema na comunicação, eu não vou conseguir explicar isso para ele. Então, na venda, a comunicação é muito importante. A empatia é muito importante, o seu tom de voz é muito importante. A gente entender... A gente ouve muito em rapport, né? Acho que todo mundo aqui já ouviu alguma vez o que é rapport, né? Como você se conectar com a pessoa através de gestos, de palavras. E durante muito tempo usou aquele rapport de vou fazer o gesto igual, vou me posicionar da mesma maneira, E hoje há um tempo já, usa-se muito o quê? O rapport através do tom de voz, funciona por telefone, né? Frequência respiratória, funciona por telefone. Aquele paciente que já te atende afobado, e que você vê que está com pressa. Não adianta você atender, oi, seu João, tudo bem? Cara, você não vai conseguir segurar ele numa conversa. Então, a gente consegue fazer um rapport, a gente consegue se conectar com esse paciente através do nosso tom de voz, através da nossa frequência respiratória. Para isso que a gente precisa estar atento, né? A gente não pode simplesmente pegar o telefone, ligar para esse paciente sem não ter ideia se é uma pessoa de 20, de 30, de 40, de 50, de 60 anos. Se é um homem, se é uma mulher, se é um senhorzinho que... Não, a gente tem que saber com quem que a gente está falando. Até para a gente saber que tom de voz a gente vai usar, né? Como que vai ser a nossa frequência com ele? A gente vai ser mais tranquila? A gente vai ser mais calma ou não? É um paciente de Invisalign, é um jovem, tem 18 anos, deve estar correndo de uma faculdade, de trabalho. Então, a gente tem que saber como se posicionar diante da pessoa que está do outro lado da linha. Que a pessoa que a gente vai ter que se conectar, que a gente vai ter que gerar uma conexão
para que ele dê abertura para a gente e para que a gente consiga conseguir dele, aí sim, a dor emocional, as objeções, usar as objeções a nosso favor, né? Na maioria das vezes, se vocês pararem para pensar, a maior parte das objeções são nossas, né? De achar que é difícil, de achar que a gente não consegue, de achar que ninguém atende, de chamar o paciente e falar, o paciente clicou sem querer. O paciente não vai me atender. Então, a gente já vai para o paciente com essas objeções, né? A gente já vai achar, não vai dar certo. Não vai fazer. Nossa, com essa cara, vai fazer não. Então, a gente tem que, desde o começo, primeiro tirar essas objeções, né? Deixa as objeções para o paciente, para o lead. As objeções que eles trouxerem para a gente vai estar lá preparada, treinada, para saber quebrar essas objeções e, na grande maioria das vezes, usar essas objeções a nosso favor, né? Que aí é o melhor dos mundos. Né? Usar as objeções dele a nosso favor, para que a gente consiga, através das objeções dele, crescer e cada vez entregar mais para ele. Gerar valor para o nosso atendimento, para a nossa ligação. Né? E dessa maneira, como? Tendo confiança naquilo que você está vendendo, tendo confiança no seu treinamento para poder estar atendendo esse telefone, para poder estar ligando. Dessa maneira, vai ficar muito mais fácil a sua comunicação. Se eu ligo para um paciente que eu sei que qualquer coisa que ele me fale, eu estou preparada para receber, minha comunicação é leve, é sem medo, é destemida, porque eu não tenho medo do que ele vai me falar. Agora, se eu não sou bem treinada, se eu não estou preparada, e eu já ligo o paciente assim, ai meu Deus, se ele falar que ele quer alguma coisa que eu não conheço, o que eu vou fazer? Então eu não vou nem deixar ele falar, eu já vou direto para o agendamento. O que a gente vira? Aquela SDR de agendamento, que não qualifica. Agenda. Por quê? Porque é o jeito mais fácil do lead ficar livre de você, qual que é? Agendando. Vai ter comparecimento? Não. Vai ter fechamento? Não também. Adiantou o seu agendamento? Não. O que acontece? Aquelas agendas que tem 10, 15, 20 agendamentos por dia, hora que o dentista chega para atender, quantos comparecem? 5, 3. Por quê? Porque não foi feito em qualidade. Não teve comunicação assertiva, efetiva. Só foi feito um agendamento. E gestor, sinto muito te informar, mas 99% das vezes isso acontece por uma falha sua de falta de treinamento da equipe. A sua SDR muitas vezes não está preparada para fazer essa ligação. Ela não sabe com quem ela vai falar. Ela não sabe o que ela tem que falar. Ela muitas vezes, na maioria das vezes, ela não sabe nem o que ela está vendendo. Né? A gente coloca lá, olha, a gente vende protocolo, a gente vende aparelho, a gente faz isso, a gente faz todos os procedimentos odontológicos, tá? E aí? O paciente, na maioria das vezes, sabe muito mais do que ela. A hora que ela liga, por mais que ela fale, chame ele pelo nome, entenda que está falando com uma pessoa um pouco mais de idade, ela vai usar um tom de voz mais tranquilo, ela vai respirar mais pausadamente, para que dê tempo dele entender aquilo que ela está pedindo em tempo de resposta dele. A hora que o paciente coloca a dor dele, ela não consegue entender. Ela não consegue dar a solução. Por quê? Porque ela não tem treinamento. Então, gestores, fiquem atentos a esse treinamento delas, tá? Porque elas não estão lá só para agendar. Vocês entenderam como é? O buraco é muito mais embaixo quando a gente fala de comunicação, de agendamento. Então, elas têm o quê? Entender qual é o perfil de paciente que está lá do outro lado. Tom de voz, frequência respiratória, meio de abordagem, é mensagem, é áudio, é vídeo, linguagem, como que ela vai falar? Eu tenho um filho pequeno,
Muitas vezes eu recebo algumas mensagens escritas dele, eu falo, oi? O que significa isso? Porque com certeza, eu brinco aqui e falo, cara, não é uma palavra que passou pelo dicionário Aurélio de jeito nenhum. E aí? E esses pacientes, que são até mais velhos que eu, eles vão entender isso? Eles vão conseguir se comunicar, eles vão conseguir se conectar com a sua secretária, com a sua SDR, que tem lá 20, 25, 30, 30 e poucos anos? Ela vai se comunicar de uma forma efetiva com uma pessoa de 60, 70, 80, se ela não tiver treinamento? Se ela nem souber que ela precisa ver com quem que ela está falando, que parte da função dela é entender quem está do outro lado. E isso a gente está falando de agendamento, né? Quando a gente passa para a parte de avaliador, para a parte de SDR comercial, tudo é venda. Se tem venda, a base de toda venda é comunicação. Se eu não me comunico de uma maneira efetiva, eu não vendo, certo? E essa comunicação passa por diversas partes da comunicação, que a gente tem que ter conhecimento, que a sua secretária tem que ter conhecimento. Para quê? Para que ela consiga, de fato, fazer uma comunicação assertiva, que ela consiga criar esse rapport, que ela consiga se conectar e dessa maneira o paciente vai ser agendado e vai comparecer à sua clínica. E ele já vai comparecer tão qualificado que a sua avaliação vai ser muito mais fácil, né? Pensa a gente atender, eu sou dentista, pensa a gente atender todos os pacientes que chegam para a gente poder avaliar, a gente já ter lá escrito no nosso sistema a dor dele, o que ele veio buscar, histórico anterior dele, de quantas avaliações ele já fez, dos traumas dele, das objeções dele. Se a gente entra numa avaliação com as objeções desse paciente, a nossa conversão, que normalmente gira em torno de 50%, 55%, a gente consegue levar para 75%, 80%, a gente já vai entrar quebrando todas as objeções dele, né? A gente não vai precisar entender qual que é a objeção para dar um tempo, não. A gente já entra na avaliação sabendo qual que é o problema. Isso vem de onde? De uma SDR bem treinada, de uma SDR que saiba se comunicar com o paciente. Para isso, ela tem que ter treinamento, ela tem que entender de procedimentos. Quais são esses procedimentos? Procedimentos que a gente vende dentro da clínica, né? Ela tem que saber não só o que significa, qual a diferença, por exemplo, de uma protocolo carga tardia para uma protocolo carga imediata, mas sim qual transformação essa prótese vai causar na vida de uma pessoa que não tem dente. Qual transformação que esse tratamento vai trazer para a vida dessa pessoa? O que vai mudar a vida dessa pessoa que está lá há 5, 6, 10 anos sem dente e agora vai ter a possibilidade, a oportunidade de colocar o dente fixo novamente? É isso que ela tem que ter. É esse nível de conhecimento que ela tem que ter. E aí, se ela tiver só o conhecimento e não tiver o meio de se comunicar com o paciente para se conectar com ele, não adianta. Agora, se ela souber exatamente aquilo que ela está vendendo, se ela entender a política interna da sua clínica, se ela tiver o treinamento de comunicação, de como ela chegar, como ela se conectar com cada perfil de paciente que chega na sua clínica, seja através do marketing, seja através de uma campanha de indicação, de um orgânico, de estar passando na rua e aparecer na sua clínica, se ela souber se posicionar e souber usar tom de voz, frequência respiratória, a palavra certa, o jeito de falar com determinado paciente e souber de tudo aquilo que ela vende, o que isso transforma na vida do paciente, eu tenho certeza absoluta, porque eu já passei isso na minha clínica, que você transforma a sua clínica numa máquina de agendamentos em pouquíssimo
pouquíssimo tempo, porque você vai ter agendamento com qualidade, você vai ter comparecimento. A sua avaliação vai ficar muito mais assertiva, muito mais fácil, porque você vai ter uma menina top que vai conseguir qualificar todos os leads que caírem e que ela conseguir abordar. Então não tem mais desculpa de agenda vazia, de agenda com buraco. Entenda que venda é comunicação, seja lá qual setor esteja vendendo. SDR de lead, a recepção, avaliador, SDR comercial, todo mundo que trabalha com venda precisa saber se comunicar. E dessa maneira, tendo esse treinamento, não tem como você não conseguir realmente mudar essa história de agenda vazia, de agenda lotada de avaliação e essas avaliações que não comparecem. Então, foquem na comunicação. Entenda o quanto que a comunicação é importante para a gente que trabalha com pessoas. Combinado? Se vocês gostaram desse conteúdo, continua aqui com a gente. Ativa o sininho, curta a página, fica aqui que toda semana a gente está trazendo aí vários conteúdos de dentista para dentista, como transformar a sua clínica, como melhorar o cenário da sua clínica, transformando o seu setor de agendamento, literalmente numa máquina de agendamentos. Continua aqui com a gente.